Olá, você está no XP com uma questão de linguagens e eu, Cláudia Fumi, estou aqui para resolvê-la juntinho com você. Vamos lá? Começaremos pelo comando para que a gente possa transformar esse texto aqui numa facilidade. A gente olha e tem medo do texto, né? Não tenha medo. O texto vai ser orientado pelo comando. E o comando diz o seguinte: o processo de busca de dados sobre a língua pataxó evidencia a importância da pesquisa voltada para a... Olha só, aqui a gente tem um verbo e o sujeito dele é tudo isso que está aqui, ó. Vamos decifrar esse sujeito que vai ficar mais fácil para a gente. Processo de busca de dados sobre a língua pataxó. Estou falando da língua pataxó e estou falando sobre dados sobre a língua pataxó. A busca desses dados e esse processo de busca. Então, o nosso núcleo aqui é o processo. Esse processo, né, já sei que é o processo de busca de dados da língua pataxó, está evidenciando a importância da pesquisa voltada para quê? Então, eu tenho lá uma língua, né, que é o pataxó. Eu vou procurar dados. E aí, esse processo, a forma de buscar, o processo em si, está mostrando para a gente a importância de uma forma de pesquisa voltada para algum ponto. A gente vai conhecer o texto e vai observar aqui o que é que o texto tem para nos orientar. Pode um idioma considerado extinto, olha aqui, ó, e pouco documentado, quer dizer, acabou e não foi registrado da forma como nós gostaríamos de encontrar, né, na quantidade, no volume. Pode ser novamente parte ativa do patrimônio linguístico. Então, o pataxó, extinto e pouco documentado, poderia voltar? A melhor maneira de saber como ocorre uma revitalização linguística, que é esse voltar aqui, é examinando um marco na luta indígena, a recuperação da língua pataxó. Eni Orlandi, da Universidade Estadual de Campinas, esteve na equipe que coletou e analisou evidências linguísticas que ajudaram a reconstituir a variante do pataxó falada mais ao norte da região de Porto Seguro, na Bahia, o an-an-an. Os pataxós viveram perseguições e movimentos de dispersão. Então, aqui entre os dois parágrafos, eu vou destacar que a gente tem aqui um termo importante, que é a recuperação da língua pataxó, né, retomando essa ideia de revitalização, e a análise que ele fez aqui, ó, de evidências linguísticas que ajudaram a reconstituir a variante mais falada ali em Porto Seguro. Quando ele começa aqui, o texto começa com as aspas, a gente sabe que isso aqui é a fala da pesquisadora. Então, olha só, os pataxós viveram perseguições e movimentos de dispersão. Perseguição, dispersão. A partir dos anos 80, entretanto, conseguiram criar um espaço em que reivindicaram seu direito ao território tradicional que haviam perdido. Então, se os pataxós tinham lá um espaço, se eles foram perseguidos e se dispersaram, a língua acaba também sendo fragilizada, depois eles conseguem aí fazer um movimento e essa possibilidade de a língua se fortalecer já se entrevê aqui, certo? Outras perdas acompanharam essa. Entre os bens perdidos estava a língua. Então, perde o território, perde também a língua. A posse da língua significa para eles o seu desejo de ser índio. Olha só, desejo de ser índio associado à língua. Eu falo essa língua porque eu tenho desejo de pertencer a ela, né? Em um momento de ameaça e de extermínio, diz a pesquisadora. A pesquisa foi feita em condições difíceis. Uma só informante, Baeta, muito idosa, sem interlocutores reais, só os da memória, imaginados, e experimentando dificuldades de lembrar. Em condições de guerra, sua cultura, uma parte da identidade estigmatizada já voltava ao esquecimento. Então, a gente vê aqui que a dificuldade, né, por causa da falta de falantes, que a gente já tinha comentado aqui, a falta de documentação. Graças às reminiscências de Baeta, foram coletados dados suficientes para comparar as listas de palavras que já se possuía e estabelecer paralelos com línguas próximas. Então, quando a gente falou aqui no processo, nós temos aqui
alguns indicativos de processo: ouvir a Baeta, né? Comparar as listas de palavras, que é justamente esse processo que está sendo citado aqui. Então, olha só, o processo de busca de dados sobre a língua pataxó evidencia a importância da pesquisa voltada para quê? Para a reconstituição da língua de um povo por meio de dados históricos. Nós não temos aqui dados históricos. A Baeta é a única, né, que está aqui. Então, o que a gente faz? Tem listas de palavras e tem ela que acaba sendo uma só informante. Letra A está errada. Letra B. O processo evidencia a importância da pesquisa voltada para a preservação da cultura de um povo por meio do resgate de sua história oral. Sua história oral está sendo resgatada aqui, ó, pela Baeta, né? Pela lista de palavras. É uma possibilidade a letra B. Nós voltamos para o comando. O processo evidencia a importância da pesquisa voltada para a comparação de línguas consideradas mortas. A comparação foi de listas e não de línguas. Por isso, a letra C está errada. Voltamos para o comando. O processo evidencia a importância da pesquisa voltada para a catalogação do léxico de uma língua por meio da recuperação de documentos. Não foram documentos, foi a fala da Baeta. Letra D está errada. Letra E. De novo no comando. O processo evidencia a importância da pesquisa voltada para a valorização dos povos indígenas por meio da tentativa de unificação de línguas próximas. Não há unificação. Há aí uma língua só, o pataxó, e a Baeta e as listas de palavras. Então, a letra E também está errada. Voltamos para a letra B e temos preservação da cultura de um povo, que é o resgate da cultura pataxó, da língua, por meio do resgate de sua história oral, via listas de palavras e aqui a Baeta como informante. É isso, letra B é a nossa resposta certa, bem justificadas as respostas erradas, os distratores, e a gente aqui sempre com você. Esse é o XP.